Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia e é muito bom ter a sua companhia, é muito bom fazer o estudo bíblico junto com você. Eu tenho certeza que Deus tem falado muito ao nosso coração e Ele fala pela palavra. A palavra é a força da voz de Deus direcionando cada passo que nós devemos dar. Estamos estudando a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Eu quero convidar você a estar de coração aberto, de ouvidos atentos, para colher de Deus o que Ele tem para nos instruir hoje. Vamos suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue aí a sua Bíblia, vamos dar sequência agora entrando no capítulo 4 da primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Então anote também no seu caderno. Vamos lá, o texto vai ser meditado hoje em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Vamos ler o texto. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas, deixando-se iludir por pessoas falsas e mentirosas, com a consciência marcada por ferro em brasa. Proíbem o matrimônio e o uso de certos alimentos que, no entanto, foram criados por Deus para serem tomados como ação de graças pelos fiéis e por aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade. Com efeito, toda criatura de Deus é boa e não deve rejeitar coisa alguma que se usa com a ação de graças. Com efeito, essas coisas são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Então, Paulo vai entrar dentro da questão escatológica, nesses versículos aqui, da dimensão dos últimos tempos. É importante nós entendermos que nós estamos nos últimos tempos. Desde a ascensão do Senhor, a igreja espera a vinda, o retorno glorioso do Senhor. Não tem como nós prevermos data, isso é errado. Não dá para a gente também compreender aí uma ação lógica ou cronológica de fatos. O que nós precisamos estar atentos são a esses sinais que são dados pela Escritura Sagrada. E hoje o apóstolo Paulo está trazendo aqui que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé. Veja bem, a apostasia da fé. A apostasia da fé, em um nível global, mundial, ela é um grande sinal da proximidade da vinda do Senhor. E nós, no nosso tempo, temos visto uma apostasia muito grande, inclusive se achegando até mesmo a muitos dos nossos irmãos. Até mesmo, vou falar aqui de novo do sínodo que está acontecendo na Alemanha. Nós vamos vendo aí apostasias, coisas assim, absurdas, heresias que estão sendo propostas. Então, alguns renegaram a fé. E aqui cabe a nós a vigilância do coração. Cabe a nós a vigilância do pensamento, da mente. Cabe a nós uma determinação em viver uma vida de oração, para que nós não reneguemos a fé. E Paulo vai dizer, e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas, a enganadores. A gente precisa entender aqui que Paulo está também se referindo ali, nesse contexto específico, onde Timóteo estava, e precisamos lembrar de uma heresia chamada gnosticismo, que acreditava que existia um Deus mau, demiurgo, que fez um mundo mau, e aí tudo aquilo que foi difundido a partir da gnose. Nós temos que resistir
também a essa realidade de heresias. O Papa Francisco, quando escreveu a carta para nós, né, falando sobre a santidade, ele vai dizer do neognosticismo e do neopelagianismo. Não são duas heresias, Pelágio e a gnose, que tentam voltar no nosso tempo, de achar que nós somos salvos pela gnose, pelo conhecimento. Nós somos salvos por Jesus Cristo. E o pelagianismo é achar que nós somos salvos por aquilo que nós fazemos, não é? Não pela salvação que vem de Cristo. Claro, a gente colabora, mas quem nos salvou é nosso Senhor. Então, muitos renegarão a fé, se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas. Fique atento às falsas doutrinas, à realidade de ocultismo, realidade de nova era. Tudo aquilo que é contrário à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não se reencarnou, ele se encarnou e ressuscitou. A carta aos Hebreus vai dizer, o homem morre uma única só vez. Não existe reencarnação, essas doutrinas reencarnacionistas. Hoje está muito em voga aí o apego à questão de cristais, a essa realidade de esoterismo e a tantas outras coisas que muitas vezes vêm e querem afastar o homem da sã doutrina da salvação. E aí entra em nível moral também, e tantas realidades pagãs, um neopaganismo que também tem atingido os nossos tempos. E aí ele vai dizer, o versículo 2, muitos deixam-se iludir por pessoas falsas e mentirosas com a consciência marcada em ferro e brasa. Então, já apresentei aqui, proíbem o matrimônio. Então, esse grupo que estava ali atormentando a igreja de Éfeso com essas ideias e esse tipo de pensamento, proibiu o matrimônio. Vamos lembrar que Paulo é um grande defensor do celibato, mas ele entende que o matrimônio é fonte de santificação para os esposos, para a família, e é importantíssimo dentro da vida da igreja. Então, proíbe o matrimônio, o uso de certos alimentos que, no entanto, foram criados por Deus para serem tomados com ação de graças pelos fiéis e por aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade. Então, alguns teólogos, algumas interpretações dizem que isso aqui pode ser até mesmo a tentativa de diminuir a importância da Eucaristia, de proibir até mesmo a Eucaristia, de vê-la como algo desnecessário. E vamos lembrar, e faz uma conexão aí com o profeta Daniel, que vai dizer que o sacrifício vai ser extinto. Mas a gente aqui pode pensar também nos alimentos em relação a algumas doutrinas gnósticas e também dentro daquilo que os alimentos da antiga aliança, a nova aliança. Então, a gente precisa perceber essa realidade. Com efeito, toda criatura de Deus é boa. Então, ele está combatendo o gnosticismo, está vendo? E não se deve rejeitar coisa alguma que se usa com ação de graças. Com efeito, essas coisas são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Quando a gente comer, aqui é uma coisa importante, até prática, né? Nunca coma sem agradecer a Deus, sem abençoar os seus alimentos. Bem dizer pelo alimento que você está comendo, agradecendo a Deus e dizendo, Senhor, isso é fruto do trabalho, é fruto da providência, é fruto da sua bênção, e eu abençoo, eu agradeço, e traço o sinal da cruz sobre você, agradecendo a Deus por aquele alimento, não é? A gente não pode ceder espaço no nosso coração para essas realidades que podem nos conduzir a uma atitude de renegar a nossa fé e apegar-nos a essas ideias, a essas práticas, não é? Que estão aí em voga no nosso tempo atual. Os nossos tempos, meus irmãos, são tempos de confusão. E nós não podemos entrar na confusão religiosa. Nós precisamos nos apegar a Cristo, nós precisamos esse programa existe exatamente para isso, para que nós conheçamos a palavra, para que nós vivamos a palavra, para que nós rezemos com a palavra, para que ela seja essa lâmpada que ilumina o caminho, essa luz que ilumina cada um dos nossos passos, para que a gente não ceda, porque cada vez mais vai se intensificar. Vai se intensificar. A gente tem visto, olha, saiu um dado assim aterrador. O satanismo cresceu no último ano 200% no mundo. Por que isso? Porque filmes, séries,
tem toda uma conjuntura social divulgando o ocultismo, magia negra, contatos com essas entidades. E isso entra no imaginário. A pessoa, às vezes, ela até assiste ali de bom grado e tal, mas isso entra no imaginário. E quem não está firme na fé, quem não conheceu a Deus, quem não fez uma experiência com Ele, vai se entregando, se apegando a esses embusteiros e essas doutrinas diabólicas. Portanto, o que nós precisamos nos atentar é a essa escuta atenta da palavra, a essa oração mais intensa ainda, esse conhecimento da sã doutrina da salvação, para que nós não reneguemos a fé e não nos apeguemos aos embusteiros e às doutrinas diabólicas. E eu volto a dizer, isso crescerá ainda mais. Quanto mais próximo se fizer da vinda gloriosa do Senhor, mais esse espírito de enganação enganará a tantos. Não a mim e não a você, que estudamos a Bíblia e que seguimos a Jesus Cristo. Qual é a mensagem que eu tiro hoje para mim? Eu preciso ser fiel a Jesus Cristo, à sua palavra e à doutrina da igreja, aplicando no meu dia a dia todo o ensinamento da fé. A fé da igreja em Cristo é que nos sustentará e nos capacitará a sermos fiéis e a não renegarmos a fé, nos apegando a embusteiros e a doutrinas diabólicas. Quero ser fiel a Jesus e à igreja até o fim. Faça um propósito, avalie o seu coração, veja na sua mente se existem aí contaminações no sentido de pensamentos, de ideias, de ideologias, de toda e qualquer falsa doutrina, e rejeita, renuncie. E se apegue a nosso Senhor e se apegue à fé da Santa Igreja. E você vai ser protegido, guardado e não renegará, não apostatará da fé e permanecerá fiel até o fim. Eu creio. E é para isso que nós estamos aqui, rezando juntos, estudando juntos a Bíblia. É por isso que a Canção Nova existe, para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Vamos rezar? Jesus, nós queremos te agradecer por uma palavra tão direta e um alerta feito a cada um de nós diante desses últimos tempos onde nós estamos. Nós estamos nos últimos tempos. Vivemos nesses últimos tempos, vivemos a expectativa da sua vinda gloriosa, mas sabemos que também enfrentamos o combate espiritual, o combate contra a nossa fé. E nós precisamos hoje, Senhor, e eu quero, diante da sua presença, junto com os meus irmãos, fazer uma aliança contigo, uma aliança de fidelidade à sua palavra e de fidelidade à fé da igreja, para que, em hipótese alguma, nós apostatemos da fé. Mesmo que nós venhamos a perder a nossa própria vida. Mas quem perde a vida por causa do Senhor, a ganha. Ganha vida eterna. E é isso que nós estamos interessados. Não neste mundo, mas na salvação eterna, no céu. Naquilo que o Senhor mesmo conquistou no poder de sangue, de sacrifício, de oferta, de morte, de cruz, de ressurreição, de ascensão. É o que nós queremos assumir. Então proteja a nós e a nossa família, proteja a nós e aos nossos, cobre-nos com o seu sangue, trabalha na nossa mente, limpa, purifica a nossa mentalidade, o nosso coração, para que nós sejamos fiéis até o fim e nunca reneguemos a nossa fé. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Existe uma proteção, é estar na igreja. Existe uma cobertura do sangue precioso de Jesus, do manto da Virgem Maria, do Imaculado Coração da Virgem Maria. E nós não podemos retroceder na nossa fé. Temos que avançar e rejeitar tudo aquilo que é apostasia, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é falsa doutrina, aquilo que é doutrina diabólica. Presta atenção no ambiente que nós estamos. No mundo em que nós estamos, na engenharia social que está sendo feita para destruir a fé da igreja e para nos levar à apostasia. E permaneça fiel. Seja um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher de confissão frequente, um homem e uma mulher de comunhão frequente e de contato
com a palavra de Deus e a doutrina da igreja. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.